Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma estrutura de dado bem bacana e que é muito usual aí para programação, seja lá em qual linguagem você estiver programando, tá? E a gente usa até para outras situações que não seja só programação. E uma coisa não é vetor, que a gente vai abordar no vídeo de hoje, tá? Vetor foi no vídeo passado. Hoje a gente vai falar de matriz, que a matriz, na verdade, assim, ela é um vetor bidimensional. E a gente usa a matriz para muita coisa. Sabe a planilha do Excel, por exemplo? É uma matriz grandinha ali que a gente utiliza para manipular dados de uma maneira mais visual. O C também trabalha com essa questão de manipular bidimensional o vetor, né, com linhas e colunas. Comecei aqui com o slide do vetor, porque tem várias características em comum, matriz e vetor. Por ser um array bidimensional, a matriz vai trazer características do array unidimensional, certo? Então, assim, a matriz, ela é uma estrutura de dado que agrupa múltiplos elementos também e são acessíveis por índice. A diferença, os índices do meu vetor são compostos por apenas um número. Aqui eu já consigo achar onde ele está, porque meu vetor só tem uma dimensão. Eu não preciso passar mais de uma informação por vez para ele. Com apenas um valor eu consigo saber exatamente a posição que está esse meu valor, né? Essas minhas variáveis armazenadas de maneira contígua na memória, de uma maneira ali sequencial, uma adjacente à outra. Quando eu falo da matriz, que já tem duas dimensões, ela já vai ter ali largura e altura, ou seja, aqui trazendo para o nosso computacional mais linhas e colunas, certo? Linhas são aqui, as colunas estão aqui, ok? Aí eu já preciso passar o índice dela com dois valores. Eu vou ter o primeiro valor que cuida da linha e o segundo valor cuida da coluna, ok? Então quando eu vou manipular a matriz, eu preciso manipulá-la de uma maneira que eu passe linhas e colunas, certo? Para isso, para poder ter mais precisão. Existem outras formas, eu posso passar só com um índice. Então, por exemplo, aqui, depois no final dele e tal, vai ser o 5, mas é muito confuso, não vale a pena. A gente já trabalha com a ideia da estrutura de matriz para poder organizar os dados. Imagine aqui, por exemplo, uma coisa que eu poderia utilizar matriz. Eu quero acompanhar a evolução da população de cidades no decorrer dos anos. Cada coluna vai ser um ano. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, certo? Então, tem um zero a mais. 2004. Então, eu sei que cada coluna indica um ano. E a população aqui, cada linha indica uma cidade. Sei lá, São Paulo, cidade onde eu nasci, fui criado, tal, e, sei lá, uma outra cidade, Curitiba. Cidade muito bonita, que eu gosto bastante. Então, a gente pode fazer isso. Então, a ideia dos dois índices é que mantém organizado. Eu sei que a primeira linha vai ser tudo referente a São Paulo e eu sei que a última coluna aqui vai ser tudo referente a 2004. Então, a ideia de trabalhar com matrizes, eu consigo agrupar os dados de uma maneira que eu fique semântico, para eu consiga entender depois, que eu entenda a lógica. Então, por exemplo, se eu somar no caso de população não faz muito sentido, mas pode ser necessário em alguma situação. Se eu somar todos os elementos de uma linha, eu tenho o acumulado da população ano a ano. Se eu somar o quarto elemento de uma coluna, eu sei toda a população de todas as cidades que eu estou tratando no ano de 2004, tá? Fosse calcular a média de alunos, por exemplo, eu saberia a média da prova 4, calculando essa coluna. Eu saberia a média desse aluno calculando essa linha, tá? Eu consigo ver informações de uma maneira organizada e com acesso rápido à memória, todo bem organizadinho, bem estruturado. A declaração, ok? Muito parecido com o vetor também, mas adicionando um par de colchetes aqui para indicar o tamanho de colunas. Então, lá no vetor, na verdade, eu só indicava o tamanho de colunas e não indicava o tamanho de linhas. Mas eu só indicava a quantidade, eu não precisava dois elementos. Agora que eu preciso dois elementos, eu coloco um colchete a mais e coloco aqui o número de linhas, por exemplo, 3 e 4. Então, eu tenho 3 linhas e 4 colunas, ok? O tipo, o nome da matriz
primeiro par de colchetes aqui, né, o abre e fecha colchete, tem o tamanho da lista. O segundo par de colchetes abre e fecha, né, tem o tamanho das colunas. Quantas colunas eu tenho, o número de colunas. Não posso esquecer do ponto e vírgula no final, que normalmente eu esqueço e o compilador me avisa. Então, mas também posso declarar daquela outra forma, que eu declarava a matriz, que eu declarava os meus vetores lá, os unidimensionais, mas com uma característica. Eu só posso deixar vazio aqui, ele só vai assumir para mim a quantidade de linhas que eu passo aqui. Então, ó, chave, chave, e passo uma coleção entre chaves de valores. Mas o número de colunas eu preciso declarar. Então, gente, mais fácil declarar assim, tá? Sempre passo o número de linhas, colunas, fica mais fácil. Mas o número de linhas, se eu deixar em branco, o meu compilador ele vai assumir que a quantidade de elementos que eu passei aqui, né? A quantidade desses conjuntos aqui que eu estou passando. Mas eu preciso passar a quantidade de colunas, esse é invariável, tá? Então, posição 00, posição 01, posição 10, posição 11, ele vai assumir dessa maneira, certo? Mas vamos ver lá no Online GDB como que fica a implementação disso, que eu acho fica um pouco mais claro com a gente cutucando aí o código, ok? Ok, tá. Online GDB, já com o C-Compiler no jeito. Vamos esconder isso, diminuir aqui, tira as sujeiras, um pouquinho de zoom para ficar mais fácil para a gente enxergar, se precisar a gente diminui o zoom depois, tá? Então vamos fazer o quê? Vou declarar uma matriz e mostrar e printar os conteúdos dela, mostrar alguns detalhes aí. Vamos tirar isso aqui para me facilitar a vida. Primeira coisa, já tenho aqui a minha main declarada, né, minha função. Vamos para int, declarar minha matriz. Qual o tamanho que eu quero para essa matriz? Vou colocar ela 3x4, igual a gente tinha falado. 3x4. Para facilitar um pouco a vida, já vamos mudar o valor dela logo. Lembram lá que eu falei, ó, você coloca entre chaves para deixar uma coisa bem visualmente, assim, bem fácil da gente ver. Vou fazer assim. Por que eu estou fazendo assim? Eu vou colocar entre chaves cada uma das linhas da minha matriz. Tenho 3 linhas, então 1,2,3. Tá? São 4 elementos, né? São 4 colunas. Vejam, tenho 3 linhas, cada linha terá 4 colunas. Deixa assim para ficar mais fácil da gente ver. Parei no 4, 5, 6, 7, 8. E 9, 10, 11, 12. Isso aqui depois a gente vai ver uma coisa legal na visualização. Pode ver que ficou meio tortinho a princípio, mas depois a gente ajusta isso quando for imprimir. Uma outra coisa que é bem comum a gente fazer nas matrizes é já definir uma variável de linhas. Eu tenho 3 linhas e colunas. Tenho 4 colunas. Por que disso? Eu até posso, posteriormente, identificar quantas linhas e quantas colunas essa minha matriz tem. Mas só se eu ainda estiver no mesmo escopo da onde ela foi declarada, ou seja, só se eu estiver aqui na minha função main. Se eu estiver em outro lugar, depois a gente vai ver a questão de escopo, vai ver a questão de funções. Se eu criar minha matriz numa função e chamar aqui na minha main, eu não consigo mais saber quantas linhas, quantas colunas ela tem. Então a gente costuma passar essa informação de linhas e colunas junto com a matriz. Então, no momento que cria a matriz, a gente costuma fazer isso aqui, ó, linhas e colunas, e também vai facilitar para trabalhos iterativos, quando a gente for iterar sobre a nossa matriz, certo? É uma característica bem interessante aí do C e é uma praxe que a gente faz quando está programando em C. Vamos dar um print para ficar simpático aqui. Opa. Matriz, a gente vai chamar ela de uma matriz 3x4, por quê?
tem 3 linhas, 4 colunas. Então, quando eu falo matriz 3 por 4, eu estou me referindo primeiro à quantidade de linhas, depois à quantidade de colunas, certo? E agora vamos iterar, eu vou só imprimir em tela toda essa matriz. Aí entra a coisa que a gente, aqui pessoal, é um passo que eu vou falar para vocês que não é muito fácil, não é muito natural. Depois que a gente acostuma, é super tranquilo, sei lá, andar de bicicleta. É muito fácil, depois que eu já sei andar de bicicleta, dirigir. Acho que dirigir é uma das coisas mais difíceis que eu aprendi na vida. Dirijo, mas no começo é meio difícil. Aqui a gente vai trabalhar com o conceito do for dentro do for. O processo do for, ele leva um tempinho para a gente assimilar. Mas o processo do for dentro do for, ele leva um tempo um pouco maior. Então, assim, se não entenderem de primeira, fiquem tranquilos, é normal e vai ter que exercitar. Tem coisas na vida que a gente precisa exercitar muitas vezes. Sei lá, se eu ler um livro de educação física 20 vezes, eu vou ficar bombado? Não, tem que exercitar. Então, igualmente, essa questão do entender como funciona o processo iterativo dentro de um for dentro de for. Eu estou escrevendo aqui enquanto eu falo, mas já eu vou explicar todo ele bem bonitinho. Só que se eu já tiver escrito, fica mais fácil fazer a explicação. E eu não gosto de copiar e colar o código para a gente ver a mágica acontecer, e também para vocês verem como que são os meus vícios de digitação, como que eu digito. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda. Enxergar alguém que já tenha experiência com código, digitando, facilita a nossa vida quando a gente está aprendendo. É um ponto de vista meu. E também podem ver, muitas vezes dá erro no meu código, eu vou ler a mensagem de erro e corrigir. Isso também é importante a gente aprender, que nem sempre dá certo de primeira, e na primeira tentativa ali a gente tem que aprender a olhar a mensagem de erro para corrigir. Não é deu errado, volta no código. Deu errado, vai na mensagem de erro, aí sim volta no código. Ok? Vamos lá. Isso aqui é o laço externo, esse é o laço interno. Para cada iteração do meu laço externo, eu vou iterar todas as vezes no meu laço interno. Aqui eu vou cuidar das minhas linhas. E aqui eu vou cuidar das minhas colunas. Tá? Isso é muito legal da gente olhar. Vocês lembram que eu falei lá anteriormente? Eu trabalho com a matriz como sendo um conjunto de linhas, porque se eu olhar a minha matriz como um conjunto de linhas, eu posso me focar nesse aqui, no colunas. E a cada vez que eu termino uma linha, ou seja, a cada vez que eu chego aqui, eu penso de novo, tá? Eu consigo segmentar o meu pensamento. Isso me ajuda bastante quando eu estou trabalhando, e outras pessoas têm outras maneiras. Mas cada um vai pensar de uma maneira. Aqui, se eu der um print, porcento D, e a minha matriz, mas é matriz com letra minúscula. A minha matriz, e passar a minha variável i e minha variável j. Lembrando, ó, a variável i cuida das linhas. Ah, por que linhas? Aqui, ó, variável linhas, ok? Eu usei o nome linhas e colunas aqui para ficar fácil da gente assimilar. E aqui colunas, ela cuida das colunas. Então, eu vou aqui, vamos olhar. Quando o i for 0, eu vou passar do j 0 até o j colunas 4. Então, até o j ali, 3, né? Porque ele inicia no 0 e vai só menor do que 4. Menor que 4, ele para no 3. Então, vamos dar até um print. Aqui eu vou dar um linha. Porcento D. E aqui eu vou dar um print. Não posso esquecer do ponto e vírgula, né, que eu sempre esqueço. Aqui eu vou colocar coluna, espaço, porcento D.
Antes de eu printar a minha matriz, eu vou fazer isso aqui só para a gente ver uma coisa. Espera, ponto e vírgula, algum lugar eu esqueci do ponto e vírgula. Aqui. Esqueci de alguma outra coisa. Declaração do print. Então. Printf. Não print. Maldição de programador Python, tá vendo? Então, ó, linha 0, coluna 1, coluna 2. Vamos dar uma quebra aqui. É que depois eu vou ter que corrigir isso. Ó, matriz 3x4, barra N também aqui. Matriz 3x4, linha 0, coluna 1, coluna... Tá? Ele vai passar a linha 0, vamos subir isso aqui. Tá? Ficaria... colocar aqui também. Nosso traço, barra. Pronto. Agora vai ficar visualmente bonitinho pra gente ver. Entrei na linha 0, passei por todas as colunas da minha linha 0, aí quando termina eu vou para a minha linha 1. Passo por todas as colunas da linha 1, para quando termina eu vou para a linha 2, passo por todas as colunas da linha 2. Certo? É isso que esse meu joguinho aqui fez. Ó. Então, o i ele vai cuidar das linhas. Quando eu termino de passar por todos os elementos da coluna da primeira linha, eu vou para a segunda linha. E aí sim eu passo por todos os elementos. É isso que está fazendo o laço externo cuidando das linhas, o laço interno cuidando das colunas. Agora eu vou comentar isso aqui, comentários, né, para não ser compilado junto, e vou descomentar esse. A gente viu ali que vai sair uma impressão na tela feia, mas tudo bem. Falta ponto e vírgula, como sempre. E é printf, novamente. Beleza, essa foi minha matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Mas não está em formato matriz. O que eu preciso? Vou até apagar esses prints aqui para deixar a nossa tela um pouco mais limpa. O que eu preciso para ele ficar em formato de matriz? Normalmente, quando eu falo matriz, eu penso nas duas dimensões. Ou seja, ao final de cada linha, eu quero quebrar a linha. Eu quero colocar uma quebra de linha ao final de cada linha. Quem controla as linhas é o laço externo, esse for aqui mais de fora. Então, no final desse for de fora, que é a mesma coisa que ao final de cada linha, eu vou colocar um printf, barra n, ponto e vírgula. Agora vejam, ele não controla as linhas, ao final dele eu vou quebrar a linha. Reparem agora, minha matriz 3x4, primeira linha, olha lá como a gente declarou, 1, 2, 3, 4, segunda linha, 5, 6, 7, 8, terceira linha, 9, 10, 11, 12. Só que ele está bem feio, né? Vamos só melhorar uma questão visual. Eu posso colocar aqui um número, se eu coloco entre o porcento e o D, eu indico o tamanho de espaço que esse meu D, meu decimal aqui, vai consumir. Ele vai consumir pelo menos 6 espaços agora. Então a matriz vai ficar mais bonitinha na hora que for impressa. Tá? Ó, pode ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele consumiu 6 espaços, mas colocou só um valor aqui. Os outros ele colocou como espaço em branco. Aí a nossa matriz fica mais quadrada. Beleza? Bacana. Eu acho que era isso que eu queria trazer hoje, falando sobre matriz. Maneira dinâmica, muito simples, só para a gente ter essa introdução na matriz. Matriz é difícil, é uma coisa complicada no começo, a gente precisa entender, até assimilar, ela leva um tempinho, ok? Não se preocupem com isso. Vai ter que fazer exercício, e bastante, até ter naturalidade para navegar dentro da matriz. Mas a dica básica é: laço externo cuida das linhas, laço interno cuida das colunas. Quero fazer alguma coisa no começo da linha. Posso fazer aqui no começo do meu for externo. Quero fazer no final da linha. Faço aqui no final do meu for externo. Quero fazer uma coisa a cada coluna que eu passar. Posso fazer aqui dentro, ok? Então, mas eu quero pegar a diagonal, onde a linha é igual à coluna. Aí você vai ter que trabalhar aqui, onde I igual a J, por exemplo.
E vai seguindo assim, ok? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo.